estão incrustadas no ADN do Homo sapiens sapiens desde tempos imemoriais, a arte e a ciência. Sem elas, nós não seríamos o que somos. Sem elas, a humanidade pura e simplesmente não existiria tal como a conhecemos. Ousada, aventureira, imaginativa, perscrutadora constante de novos horizontes, de novas perguntas, em busca de explicações sobre o universo e a nossa própria existência. Olá, eu sou a Mariana e hoje vamos falar sobre arte e ciência. A Vênus de Willendorf, as pinturas da caverna de Lascaux, as pirâmides do Egito, o Coliseu Romano, a Capela Sistina, as leis de Newton, a Mona Lisa, a Nona Sinfonia, o Lago dos Cisnes, a origem das espécies, a teoria da relatividade, a chegada à Lua, a descodificação do genoma humano, a vacina contra a Covid-19, sempre próximas, sempre paralelas, com relações subterrâneas e muito profundas, sempre catapultando-se mutuamente, a arte e a ciência, como dois gêmeos siameses, como duas peças fundamentais do sonho que comanda a vida humana. Imagine-se duas pessoas, cada uma com um foco de luz na mão. Imagine-se também um objeto escuro, desconhecido, incógnito. Uma dessas pessoas, um cientista, ilumina o objeto fazendo incidir a luz que traz na mão, que é a luz do método científico. Conseguirá iluminar na plenitude todo o objeto? Agora imagine-se que outra pessoa, um artista, faz o mesmo. Pega no foco e vira a luz para o objeto. Com a mão, claro, mas também com a alma livre e imaginativa, como só os artistas a têm. O resultado? Bem, o resultado pode ser um objeto bem iluminado, como só dois pontos de luz de origens diferentes o poderiam fazer. Andrew Duber, diretor do MTF Labs, diz-nos que da irmandade inseparável da arte e da ciência só pode nascer um objeto mais nítido sob várias perspectivas. Só pode nascer mais e melhor ciência, mais e melhor arte. So I don't think of science and art as separate things. I think they're both ways in which human beings express the world and understand the world. I think they're both very rigorous activities, and you have to study them in order to be really, really good at them. But I think that they are different ways of seeing and understanding the world. So if you imagine an object of study as a ball suspended in the air, and a scientist shines one kind of light on it from one direction, and an artist will shine another light on it from another direction, it illuminates more of the ball, and we have a better understanding of what's at stake. There are lots of examples of people who have done art about science or communicating science or using space data in creating music or those sorts of things. But actually, if you look around us, we're surrounded by old radios, and these are perfect examples of art and technology coming together. People wouldn't have had radios in their homes if it was just technology, if it didn't have the cultural dimension, if it didn't have the entertainment, the stories, and so on. And that's what connects it to human beings. But the opposite applies as well. If it's just the art without the technology, you don't have anything. Music, for instance, has always been technological right from its very beginning, and it will always continue to be technological. So these things, you can't separate them. That's just why I say they are different facets of the same thing. E se as equipas de cientistas de laboratórios de investigação em saúde pudessem ter artistas? Artistas de várias áreas, sem formação em ciência, sem estarem condicionados pelo método científico e pelo treino nos procedimentos laboratoriais. A experiência em jeito de residência artística nos laboratórios científicos está a ser levada a cabo pela Associação Ectópia e pelo I3S através do projeto Copraxis. A investigadora e cofundadora da associação, Manuela Lopes, garante que da junção resulta uma sinergia cujos resultados não deixam margem para dúvidas. Ganha a ciência, que pula e avança com a ajuda da visão dos artistas, e ganha a arte, cujos artistas captam num manancial de inspirações que de outra forma não veriam a luz do dia. O investigador Paulo Bernardino Bastos é um dos artistas convidados para participar no Festim de Ideias. Sempre que temos artistas e cientistas, por exemplo, sempre investigadores de áreas diferentes a trabalhar em conjunto, saem todos enriquecidos. Primeiro porque são pessoas, e as pessoas, quando se predispõem a falar e a mostrar aquilo que fazem, a forma como fazem e o gosto que têm em fazer, acho que é uma espécie de proximidade na obsessão do querer conhecer.
se as ontologias do conhecimento são diferentes nessas áreas. E muitas vezes os pressupostos e muitas vezes inclusive a comunicação reforça as diferenças que existem entre estas áreas, entre as metodologias, as práticas, os processos, os resultados das áreas. Eu acho que as pontes que se estabelecem e este conhecimento e reconhecimento mútuo da validade e da criação de conhecimento é essencialmente o que se tem a ganhar. Às vezes é uma necessidade, inclusive, da parte das ciências, de apresentar aquilo que fazem de uma forma ao mundo, de uma forma que fosse mais compreensível para um maior número de pessoas, que não tivesse aquele hermetismo da comunicação dentro da sua área específica, não é? Não para pares, mas para um público mais alargado. E aí as artes muitas vezes também são envolvidas com esse intuito. Tenho visto muitos casos em que os artistas continuam a trabalhar com várias áreas científicas diferentes, ou então especializam-se e ficam dentro de uma área científica a aprofundar. Tenho visto casos em que pessoas que estudaram ciências mudaram e passaram a estudar a um nível mais avançado, acabam por fazer doutoramentos, por exemplo, numa área mais artística e trabalham fazendo projetos criativos. E tenho visto também protocolos científicos a serem alterados, ou então projetos científicos a serem começados ou reformulados pela intervenção e pela proximidade que tiveram com artistas dentro dos seus grupos de investigação, dos seus ateliês, dos seus laboratórios. O I3S convidou artistas, nos quais se integram o professor Paulo Bernardino Bastos, que é professor e investigador na Universidade de Aveiro, para ir para o grupo de investigação do Carlos Conde, ver precisamente o que eles faziam, quais eram os processos, quais eram os organismos que eram os modelos, e vamos ver o que é que resulta. Isto é um projeto que está inserido num acontecimento que se chama Copraxis, que está desenvolvido no âmbito da relação da arte e da ciência, e há uma série de artistas que foram convidados a ir para laboratórios com cientistas, desenvolver projetos de acordo com o que esses laboratórios desenvolviam. No caso, eu e a Ana Santos, que é uma artista portuguesa que vive em Berlim, temos estado a trabalhar no laboratório do cientista Carlos Conde, com a sua equipa, e que trabalham sobre as moscas, as drosófilas, com uma investigação específica da ciência. Nós, enquanto artistas, fomos convidados a entrar nesse laboratório e olhar com um olhar não de cientista, com os protocolos que eles olham, e tentar a partir daí criar metáforas e construções com o projeto deles no âmbito daquilo que é a expectativa da arte, a olhar também e a criar relações com a ciência. Fomos fazer uma visita aos vários processos onde eles guardam a dita mosca, as comidas, os protocolos para trabalharem com as dessecações, etc. E uma das coisas que nos impressionou bastante foi a relação entre as moscas e a forma como elas se desenvolvem, que nos fez pensar numa metáfora. Aliás, a peça que a gente está a desenvolver é no âmbito dessa relação. Isolamos duas moscas, que demos um nome, uma masculina e uma feminina, o Paulo e a Ana, e a partir daí elas estão a construir uma cidade, uma população que neste momento já vai em cerca de 20 mil moscas, e estamos a construir precisamente uma moscópolis, que é uma cidade que vai criar um caos, no fundo, e trazer esta relação do desenvolvimento natural de uma espécie que está mutada e que está, de alguma forma, isolada. Nós estamos a criar aqui uma relação de outra natureza e criando outros desafios à própria ciência e aos próprios cientistas, à equipa do Carlos, da forma como nós olhamos e como nós questionamos essas relações. Sabias que a designer e arquiteta Neri Oxman é provavelmente a grande figura global que mais tem levado ao grande público a ideia de que a arte, a ciência, a engenharia e o design podem e devem andar juntas? O objetivo de Neri Oxman é que possamos construir um mundo sustentável, mas ainda assim muito tecnológico. Professora no MIT Media Lab, os projetos da designer e arquiteta surgem a partir de micro-organismos e animais como bichos da seda e têm o intuito de comprovar a possibilidade de elaborar estruturas e objetos funcionais que não só não afetam o meio ambiente, como se constroem a partir dele.
O Silk Pavilion 2 é um desses projetos. Desenvolvido em parceria com o MoMA, Museu de Arte Moderna de Nova Iorque, o projeto consistiu na criação de uma estrutura de seda produzida ao longo de 10 dias, através de um processo de fabrico que combinou o digital, um braço robótico controlado por computador e a biologia. 17 mil bichos da seda a fabricar a estrutura. Afinal, a que nos referimos quando falamos em ilustração científica? A arte ou a ciência? Numa ilustração, o objetivo é comunicar ciência, completar o discurso científico. Ao contrário da arte, não pretende causar emoções nem levantar questões metafísicas ao público. Mas Fernando Correia, diretor do Laboratório de Ilustração Científica da Universidade de Aveiro, diz-nos que, de facto, um bom ilustrador científico tem de ser tão bom nas técnicas de desenho e pintura como é um bom artista diante da sua tela. Podemos dizer que a ciência e a arte comungam os dois de uma mesma coisa, de uma mesma situação, que é a criatividade. Mas só que enquanto a arte se é criativa e muitas vezes pode ser mais fantasioso, na ciência tem que ser criativo, mas objetivo para se conseguir o fim último. E aqui, por exemplo, em arte, o fim último que se faz é produzir uma obra que, de certa maneira, crie uma manifestação, seja uma manifestação da própria pessoa e, ao mesmo tempo, crie emotividade, ou seja, emoções na pessoa que a observa. Em ilustração científica, nós utilizamos também a estética, não no sentido de criar emoções, mas no sentido de prender a atenção do leitor para a imagem que criamos, para que ele possa ler aquela mensagem do princípio ao fim e o conteúdo ou a mensagem científica lhe faça sentido. Quando um ilustrador científico faz a sua obra, geralmente apropria-se de conteúdos de terceiros, ou seja, muitas vezes não é do próprio trabalho de si próprio, mas de outros cientistas que querem ver aquele trabalho ou aqueles resultados figurados. Essa é uma das questões. Outra das questões é que, por exemplo, uma ilustração científica pode estar errada. É sempre validada pelos especialistas, portanto, há sempre um supervisor, digamos assim. Um artista raramente tem supervisores ou validam a sua obra. Atualmente, face aos conhecimentos científicos que nós temos na atualidade, ela está correta. Daqui para amanhã pode surgir uma outra teoria ou novos resultados que validam, de facto, uma outra aproximação ou uma outra abordagem gráfica. E, nesse sentido, a ilustração científica perde o nome, perde a sua validade. Uma obra, a partir do momento em que é considerada uma obra artística, nunca perde a sua validade. Outra perspectiva que também é interessante é que quando nós estamos a fazer uma ilustração há sempre um culto à personalidade. Um ilustrador científico geralmente fica nos bastidores. A nossa perspectiva sempre não é criar algo que seja estonteante em termos estéticos, mas algo que seja extraordinariamente funcional no sentido de transmitir uma informação científica. Em relação propriamente à questão de olhar para a natureza, representar a natureza, como representar a natureza. Há duas vertentes que são muito importantes, uma delas é que um ilustrador científico aprende, de certa maneira, a observar de novo, a olhar de novo. Portanto, olha para os objetos, para os modelos orgânicos, de uma maneira mais de síntese, de procurar particularidades que possam, de certa maneira, mostrar algo que ele desconhecia. Portanto, aviva a curiosidade do ilustrador e de qualquer cientista. A outra vertente também muito interessante é que, de facto, nós precisamos de aprender e saber manejar os diferentes utensílios com que se trabalha. Quer seja um cientista, portanto, trabalhar, por exemplo, com um microscópio, quer seja, como na vertente mais artística, trabalhar com as técnicas de expressão plástica. Porque precisamos de dominar um lápis, uma tinta. Para quê? Para poder corporizar a nossa ideia em imagem. E para isso, obviamente, se não formos competentes no exercício das nossas técnicas, obviamente o resultado fica aquém daquilo que são as nossas expectativas. A receita é aparentemente simples. Junte-se um punhado de artistas e outro tanto de cientistas, deem-lhes alguns dias, um tema para trabalhar em conjunto e, no final, um espaço para apresentarem publicamente o resultado. Esta é a receita do MTF Labs, dirigido por Andrew Dubber, onde tudo pode acontecer, mas sempre sob o desígnio da inovação, moldada pela cocriação de pessoas de diferentes áreas. Robótica, inteligência artificial, tecnologia vocal e de blockchain, neurofeedback, novos formatos de música, novas formas de expressão artística e muito mais. Tudo isto numa mistura entre arte e ciência, onde 1 mais 1 nunca é 2. So MTF Labs, it's an event that we've held 20 now all around the world. We bring together artists and scientists, academics and industry from our community, which is always growing. We've got about 8,000 people worldwide, innovators from all sorts of different backgrounds. We bring them together, they experiment together, they collaborate.
We give them a lot of inspiration. People talk, they show their projects, and then at the end of the week, they put on a grand performance of all of the things that they've built. This year there were 14 projects ranging from dance to scientific experiments using the ocean and temperature gauges, running musical technology. So it's a really broad area, but the discoveries that come out of it are what's interesting. And the most important thing about MTF is it puts together people who ordinarily wouldn't have the reason to be in the same room with each other. They get to collaborate and come together, and typically they go off and they start things that go on to have a life beyond MTF. And it's that seed of an idea that carries out into the world, that does this new art and science collaboration that can make a difference in the world, I think. Álvaro de Campos escreveu que o binómio de Newton é tão belo como a Vênus de Milo. Que beleza maior teria a deusa se o Alexandre de Antioquia a tivesse lapidado com a ajuda de um cientista? Que beleza maior teria o binómio se Newton o tivesse escrito com um artista? Nunca o saberemos. Sabemos, isso sim, que apesar das diferenças e semelhanças, é fundamental descobrir, entender e explicar as forças que ligam e separam, as proximidades e as distâncias, as conexões múltiplas que atravessam essas duas atividades, que dão cunho à humanidade, que são a ciência e a arte. Estas foram as inovações de hoje. Até ao próximo programa e não esqueçam que a ciência não tem limites.